para Olá, colocar Raila. terno, se era para colocar terno, tinha que ter avisado. Pois é, né? Eu estou em homenagem a Abacuque, eu digo, eu vou usar Olha. aqui, ah, ah, Eu eu vou usar abandonei o o terno aqui em terno já. homenagem a Abacuque. E aí o Abacuque tirou o terno. Você está entendendo? Boa Poxa. noite a todos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Como vai o clima em Cuiabá, Zé Carlos? 39. Está começando, parece que vai esfriar, não é? É, né? Até Começando a ontem esfriar, estava está trinta e fresquinho. Hoje, nove graus, está é, começando a esfriar. daqui para a noite melhora um pouquinho. Hum, certo. Deixa, é, isto. Muito bem, vamos esperar mais uns 2 minutos. Em São Paulo ainda está frio ou para aqueles e aquelas que estão em São Paulo? Aqui em São Berlondres, na verdade, Hum, Bernardo, aqui em São Paulo, a nossa temperatura não tá tão frio. Tá 22 graus. Eu tô em São João da Boa Vista e tá bastante calor aqui. olha aí. Capital tá 26 graus. Então, o clima Olá, está boa bom. tarde, pastores. Olha aí, o clima está muito bom. Ok. Então, bem-vindos e bem-vindas. Este é um grupo um grupo de estudos em psicanálise e educação. E nós temos estudado diversos aspectos a cada semestre. Já estudamos aí de Teodoro Adorno, eh, como é que se forma uma personalidade autoritária. Estudamos Hannah Arendt, nos debruçamos sobre o pensamento de um brasileiro, Rubem Alves, e esse semestre nós estamos fazendo a psicanálise, dialogar com os diversos saberes. A formação de um psicanalista ou de uma psicanalista, ela vem de uma sólida formação intelectual. Percebo que no Brasil a psicanálise está, em muitos casos, diminuindo o rigor da formação, e em outros casos até sendo cooptada por determinados aspectos de certas religiões. E Freud sempre defendeu que a psicanálise ela é, acima de tudo, laica, leiga. Ela deve estar nas mãos de pessoas que têm uma preocupação com a saúde mental das pessoas, mas de pessoas também que não são alienadas àquilo que passa na sociedade. Assim sendo, nós, nesse grupo de estudos, decidimos que esse semestre especificamente, a gente vai fazer a psicanálise dialogar com os diversos aspectos ou diversos campos do saber. Na primeira semana de agosto, o Ivan esteve conosco e a ideia foi a psicanálise em diálogo com o teatro. O Ivan, que além de doutorando em cidadania e direitos humanos, é também um diretor de teatro e diretor de cinema. A semana passada, nós tivemos conosco o professor Gil Braz, que é cientista da religião, pesquisador na Universidade Católica de Pernambuco, e nos ajudando a pensar um pouco nessa questão e nessa relação entre psicanálise e religião.
Lembrando que mais de 70% da humanidade, ela não é somente religiosa, mas ela está naquilo que Ken Wilber chama de um aspecto muito conservador da religião. E no Brasil nós temos aí mais de 80%, de fato, mais de 94% da população brasileira, ela professa algum aspecto de religião. Então é impossível fazer qualquer coisa desprezando a religião. Ainda que a psicanálise não seja e nem deve ser religiosa, ela recebe, os psicanalistas recebem no setting analítico pessoas que professam religião. Então é importante estudar para aprender a conhecer, a respeitar e etc. Mas hoje nós temos conosco o Abacuque, o doutor Abacuque Wellington Sodré, que tem uma caminhada muito interessante, muito bonita aí. É doutor, eu espero estar dizendo corretamente, Abacuque, em Direito Geral, em Teoria Geral do Direito, pela USP, mas também tem um doutorado em Teologia e Divindades pela Harvard Divinity School, além de uma série de outras formações. Abacuque, inicialmente, obrigado por aceitar o convite para essa conversa, para esse diálogo aqui com a gente. Obrigado pela gentileza, generosidade. E eu espero que a gente possa ter aí um bom tempo juntos e que a nossa conversa, que essa é uma conversa, possa contribuir para a formação de estudantes de psicanálise, para a ampliação dos horizontes daqueles e daquelas que são psicanalistas, já exercem a função de psicanalistas, além de contribuir para essa ilustração, para esse esclarecimento junto à sociedade de uma forma geral, que é também a nossa intenção. Então, bem-vindo e obrigado. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Achei muito interessante você vir da área, em duas áreas interessantes do conhecimento, que é direito e teologia. Como é que foi a sua jornada por essas duas áreas? Você foi para psicologia, para teologia e migrou depois para o direito, foi para o direito, migrou para a teologia. Como é que foi isso aí? História um pouco engraçada, né? Primeiramente, boa tarde, boa noite a todos. Minha história, assim, eu não tive televisão até meus 8 anos de idade. Então, primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 5 anos de idade. Então, com 13 anos, eu fui para a faculdade de teologia, que é porque eu me interessava por aquilo que era teologia. Com 17 anos, eu já era doutor em teologia nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, fiz faculdade de Direito, e depois mestrado, doutorado. Hoje sou pesquisador e alguém que estuda e autodidata em algumas áreas, e acho que é importante sempre ter a transdisciplinariedade. E a questão de escolher direito e filosofia, direito e teologia, eu penso sempre a teologia aqui também como uma ciência da religião, mas também como um ponto de crítica de uma construção filosófica sobre a cultura, né, uma filosofia da cultura. Então, eu penso naquilo que Cícero falou. Cícero diz que o sábio é aquele que estuda, não que eu seja sábio, mas o sábio é aquele que estuda as coisas do divino e do humano. Então, nada mais divino do que a teologia e nada mais humano que o direito. Claro, cada um puxa para a sua área dentro das humanidades, mas o direito a gente tem um pouco de uma relação histórica, né? O direito, ele não surge tão tarde quanto outras áreas do saber, ali pelo princípio da especialização da sociedade. Ele surge lá atrás, seja o direito do povo hebreu, lá com as leis mosaicas, também a Talmud. Temos também, no caso ali, o Talião na Babilônia, na Grécia, e o direito romano, que é o que chegou até os nossos dias, que é base do nosso direito civil. Então, esse é o ponto importante. Eu escolhi direito porque acredito que é algo que regula
a conduta e as relações humanas e também pode proteger o ser humano. E a religião é esse contato com o divino para desmistificar um pouco que as pessoas adoram como um ídolo, às vezes, sem conhecer o divino efetivamente. Cada um tem a sua religião, mas não compreende ali, talvez, essa própria religião que está inserido, né? Você começou a estudar a teologia com quantos anos? Você 13 mencionou, anos mas de idade. 17. 13. 17 eu me 13. tornei doutor. Aos Ah, 17 anos eu já era PhD em teologia. certo, ok. Como é que foi essa sua experiência de começar a estudar teologia tão novo? Porque, vamos e vemos, não é comum se alguém começar estudando teologia se interessar por estudos teológicos sérios, que exige muita leitura e etc. Como é que foi essa sua experiência? Na Porque você verdade, estudou nos Estados Unidos, né? nos Estados Unidos. A questão, eu fui descoberto por um teólogo que era americano, residente no Brasil, foi um missionário boliviano chamado Russell Shedd, e a Hum, gente conversou, ele me fez fazer um teste de aptidão, fiz a aprovação, passei. Mas por que eu cheguei nisso? Porque existe um misticismo da religião, existe hum, aquilo que a gente vai falar hoje, a diferença da religião como instituição e a religião como espiritualidade, que hum, tem uma conexão um pouco com a psicanálise, tanto a questão da religião quanto instituição, quanto a religião como espiritualidade. Porque as hum. pessoas estão nas igrejas, e eu sou cristão, tenho uma origem, minha família tem origem judaica, mas sou cristão, e com 5 anos li a Bíblia, capa a capa. E até os 13 anos tinha lido 121 vezes, além de ter lido Corão, Bhagavad Gita, outros livros religiosos, livro de Mormon. Eu tinha avidez para entender o que era a religião, porque as pessoas acreditam e no que elas acreditam, se elas têm certeza no que elas acreditam, mesmo que elas duvidem, uma certeza com dúvidas, é claro. E muitas vezes verifiquei que as pessoas criam em situações que não estavam propriamente dentro de bases dogmáticas dos seus livros sagrados. Hum. E estavam acreditando em meras interpretações sem buscar o conhecimento, sem buscar se aprimorar. E isso também adoecia as pessoas. Trouxe pessoas doentes, porque eram a religião, enquanto um sistema social, ela pode ser pensada como ali um elemento de controle de poder também. Então, se as pessoas elas vão vulneráveis se entregar à divindade, mas elas passam por uma questão de autoridade. E essa autoridade pode manipular as pessoas e causar-lhes mal, especialmente se essas pessoas não tiverem um mínimo de domínio do conhecimento teológico. Ou seja, cada indivíduo deveria ser um amante da sabedoria, um amante de entender a sua própria religião e ao extremo, buscar o sentido máximo do que é possível, para que ela pudesse ter um poder de crítica dentro do espaço privado, porque a religião é um espaço privado, né? Ela é regida nesse espaço privado, e de ter ali um ambiente de crítica e poder que fala também. Sem esse domínio, não haveria possibilidade de direito de voz. E aí, se você não pode ser ouvido, você pode ser dominado, facilmente manipulado. É interessante o que você está dizendo, quer dizer, a própria religião, ela pode ser, se eu entendi corretamente, ela pode ser um elemento de, como eu poderia dizer assim, de manipulação, mas também de angústia. Ela tem aspectos positivos, mas aspectos também que podem ser negativos. Pode ser um elemento de angústia, é isso mesmo? Exatamente. E não somente eu falo isso, mas, por exemplo, aqui na psicanálise, se a gente trouxer para o Erich Fromm, lá sobre a questão da religiosidade, ele mesmo vai dizer, existe um nível de religião que pode potencializar todas as características do indivíduo, que eu chamo aqui, por exemplo, de sapiens. Então, se eu pensar o ser humano como homo sapiens, efetivamente, existem lados da religião que podem
potencializar todas as faculdades do ser humano. Se ele, como uma busca da melhora, a contínua melhora, seria ali, por exemplo, a metanoia, o novo nascimento dentro do cristianismo, aquilo que, por exemplo, Rabino Hillel falou, que é a busca pelo senso de comunidade, de integração. Então, a religiosidade, como espiritualidade, ela pode trazer uma melhora no sentido de que aquilo que os religiosos chamam de processo de santificação seja, na verdade, um processo de humanização, de maior proximidade, de entendimento da fragilidade do eu e do outro. Agora, existe também a religião que pode ali manipular, usar a fragilidade humana, e a religião trata muito da questão da fragilidade, do sentido de que a pessoa, às vezes, ela tem ali as suas fraquezas, e essas fraquezas exigem ali uma criação de uma angústia, que é uma figura heurística que eu chamo de santo. O santo é aquele que precisa ser perfeito, separado, e essa angústia se dá porque aquele que crê não consegue nunca alcançar esse estado de perfeição. E aí ele vive um lado ilusório, que é o lado S. Porque essa questão de entender, em certo nível, que o seu id, seus desejos são sempre reprimidos, e ao mesmo tempo essa repressão é ali quando o ego se depara com essa realidade, ali tem um erro de visão, uma cegueira. O ego fala, não consegue ter ali o sentido entre aquilo que está sendo descrito pela religião como um mecanismo de manipulação e o ego, só que o ego vai se tornando cego gradativamente, porque ele não vai vendo a realidade, isso vai adoecendo as pessoas. E isso tem ali uma causa, inclusive, para gerar uma série de debilidades. Então, essa figura heurística do santo, que angustia, de certa forma, o nível de perfeição. Ao contrário de que, muitas vezes, um estudo mais profundo da religião, por exemplo, de cunho judaico-cristã, é o sentido de torne-se mais humano. Ladrões e prostitutas entrarão no mundo do céu, no mundo religioso, no reino dos céus, antes de religiosos. Ladrões e prostitutas entrarão no reino do céu antes de religiosos. É uma fala de Jesus. E aí as pessoas falam, não, como é isso? Na verdade, o sentido cristão da santidade seria a humanização, a partir de uma leitura das falas de Jesus de Nazaré. Se uma questão de não julgar o outro, de apoiar, de acolhimento. Agora, de outro lado, a religiosidade cria obstáculos à própria liberdade e à própria autonomia do sujeito, esse sujeito vai sendo adoecido. Porque ele não entende aquilo que, por exemplo, o apóstolo São Paulo falou, no sentido de todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou seja, a liberdade de consciência, autonomia, capacidade do próprio sujeito ter um self pleno, se desenvolver e desempenhar suas atividades com o mínimo de angústia possível, né? Já que a sociedade complexa já nos angustia pelo excesso de possibilidades. Até que ponto, Abacuque, a ênfase no futuro, nós vivemos em uma sociedade onde me parece que o apocalipsismo, ou a literatura apocalíptica, ou os aspectos apocalípticos da religião têm sido muito acentuados por determinados grupos. Até que ponto a ênfase ou o destaque desses aspectos apocalípticos são ou não geradores de angústia? Nós vemos na história, né, do ponto de vista da sociedade ocidental, aqui o nosso recorte, claro, sociedade ocidental, religiões voltadas para a cadeia judaico-cristã. Nesse ponto de vista, nós sabemos que é o seguinte: primeiro ponto, cristianismo em geral, não o judaísmo menos, mas o cristianismo mais, trabalha com a ideia do porvir, da ideia escatológica de um futuro, mas esse é um mecanismo também de manipulação. Porque medo, culpa ou recompensa são a tríade da manipulação. Medo. Existia, por exemplo, tanto dentro da Igreja Católica, pregações
terríveis, como o Jerônimo Savonarola, nesse sentido, que mesmo que ele era um reformista dentro da igreja, mas também nós temos ali, por exemplo, na Reforma Protestante, Jonathan Edwards, que ele pregava e as pessoas ficavam com medo, pecadores caídos na mão de um Deus irado. Então, assim, a manipulação da angústia, ela já foi feita. Vamos olhar um filósofo, um teórico importante, tanto para a psicologia quanto para a teologia, Søren Kierkegaard. Kierkegaard, ele vai dizer o seguinte, que a questão de quando você se angustia, quando você chega diante de Deus e você quer falar assim, ó, eu quero me justificar, eu tenho os meus pecados, meus erros, eu sei que eu sou um ser humano falho, mas eu me justifico. E o salto de fé, que é independente dessa experiência, sobre se justificar, saída do lado ético, ó, eu tenho os meus erros, o que eu preciso fazer para mim? Eu dou um salto de fé, é o salto existencialista que vai permitir que a pessoa supere essa angústia. Mas ele mesmo, por exemplo, Kierkegaard, era filho de um pastor, morreu virgem, com repulsa do sexo em decorrência do medo e culpa implantado pelo seu pai na sua formação. Então, nós temos aqui, no sentido de que o medo e a culpa, como também a recompensa hoje com a teologia da prosperidade, são atalhos mentais que permitem ali certos vieses, e esses vieses impedem ali uma análise plena, formando contínuas angústias, porque nós estamos em uma sociedade complexa, uma sociedade consumista, uma sociedade em que a gente tem que pensar na pergunta que é o objeto de hoje. Existe um sentido da vida? Se em algum momento existiu algum sentido da vida, esse sentido seria a felicidade. Mas numa sociedade complexa e consumista, essa felicidade é cada vez mais fugaz. Esses momentos felizes, na medida em que o desejo é alcançado, ele é esvaziado. O prazer, ele é instantâneo. E aí ele gera uma nova demanda. E essa nova demanda também angustia as pessoas. Então, a partir do medo, culpa e recompensa, tem ali um adoecimento dos indivíduos. Apesar que também, ao mesmo tempo que nós temos um adoecimento no sujeito, nós temos também aquilo que alguns autores chamam de normose, que é a patologização da normalidade e a normalização de certas patologias. E a religião normaliza certas patologias também. É interessante o que você colocou, a normalização da patologia e a patologização da norma, né, daquilo que é normal. Eu perguntaria para você o seguinte, em uma sociedade que nós vivemos, e nos últimos anos, com essa polarização não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, em várias outras partes do mundo, essa polarização, e eu percebo que os lados, ou pelo menos determinados ideologias ou pontos ideológicos, puxam muito e esticam muito nessa questão dos direitos humanos. Por exemplo, durante a pandemia, nós vimos um desprezo muito grande pelos direitos humanos. No entanto, agora, aqueles que desprezavam direitos humanos, muitos deles estão exigindo os direitos humanos. Primeiro, para que servem os direitos humanos? Pergunta básica. Então, direitos humanos, na verdade, eles são os direitos reconhecidos no âmbito internacional. Então, esse é o ponto. São direitos de qualquer pessoa. Então, nós temos que pensar. O direito moderno ele surge ali no final do século XVIII, a partir das revoluções francesa de 1789 e Revolução Americana de 1776, para uma mudança de mentalidade. Existia uma soberania, um poder, que era o poder soberano do rei. Então, era a soberania ex parte príncipe. O domínio do rei. Ele era o único cidadão. E, em contrapartida, tinha os vassalos. A plebe, a questão aqui, eu tinha classes que não tinham direitos. Há uma revolução copernicana e surgem ali esses direitos a partir de revoluções burguesas, para incluir a burguesia, especialmente, para que ela pudesse ascender a determinados poderes, ter igual direito aos estamentos sociais, principalmente na França, nobreza e clero. Na Revolução Americana, o objetivo era ter um reconhecimento de direitos iguais ao dos cidadãos britânicos.
os americanos contribuíam igualmente com os cidadãos britânicos e não tinham os mesmos direitos. Existia uma cidadania de segunda classe. Então, a partir dessas revoluções, surgem os direitos de primeira geração, que são direitos fundamentais. São consagrados na Constituição Americana de 1787, Constituição Francesa de 1791, depois 1793, depois 1795 e, por fim, no Código Napoleônico de 1804. Esses direitos fundamentais de primeira geração era a possibilidade de ter uma cidadania universal, todos são iguais perante a lei, e liberdades, liberdade de reunião, liberdade de associação, em que o Estado não deveria interferir. Esses são os primeiros direitos, liberdade, certas liberdades. Depois, viu-se que esses direitos não davam conta de uma situação que era a igualdade. Por quê? Porque aqueles que detinham o monopólio do controle dos meios de produção não conseguiam garantir ali igualdade de condições no nível da contratação. Quem tinha o poder econômico abusava. Então, crianças, mulheres indo para fábricas, um processo de industrialização simultaneamente ocorrendo com o reconhecimento desses direitos. O mundo empreendedor, só que ali uma precarização da vida social. Termina o feudalismo, as pessoas são expulsas do campo e vão para as cidades. E elas precisam ter um mínimo de condições. E aí não se tem esse mínimo de condições. Germinal, uma obra de Émile Zola, ela descreve muito bem essa situação, essa precarização. E aí começam a se ter lutas, e essas lutas buscam reconhecimento de uma certa condição. Qual é a certa condição? Chamados direitos sociais. A primeira versão, a gente tem aquilo que é o primeiro nível da dignidade da pessoa humana, que Kant vai dizer trate-se a ti mesmo e aos outros como fim e nunca como meio. Sujeito, direito. Todos são sujeitos de direito e merecem proteção. O segundo nível não basta serem sujeitos de direito e terem proteção. É preciso garantir condições mínimas, o mínimo existencial. São bens e serviços, acesso a bens e serviços básicos. Então, o Estado precisa garantir a educação, a moradia, a cidadania. Então, ele intervém na economia para prestar esses serviços. E, de outro lado, ele reduz a liberdade de contratação, com direitos trabalhistas, com regras sobre jornadas de trabalho, com certas situações. E, ao mesmo tempo, nós vivíamos num mundo colonial ainda, porque até o final da década de 70 e 80, haviam ainda países que ainda não tinham declarado sua independência, principalmente no continente africano, que tiveram que se libertar para conseguir conquistar aqueles primeiros direitos. E hoje, muito mais do que esses direitos de bens e consumos, nós teríamos também o direito ao meio ambiente, que são sujeitos indeterminados. Nós temos direitos de categorias e grupos minoritários. E, além disso, por fim, ali os direitos que formam a democracia e a paz. Esses são direitos fundamentais, porque eles são reconhecidos nas constituições dos Estados. Os direitos humanos são a forma como os Estados negociam certas situações e interesses que vão ser aplicados nas relações entre eles. Então, no âmbito global, tem os direitos humanos, no âmbito dos Estados soberanos, eu tenho os direitos fundamentais, que normalmente são estabelecidos na Constituição de cada um desses Estados. Obrigado por esta aula e panorâmica, ajuda muito. Eu entendo que, quer dizer, os direitos humanos são para que os humanos andem direitos, né? Para que os humanos andem direitos, para que os estados protejam as pessoas, etc., as minorias. Entendo que os direitos humanos têm a ver também com os direitos de toda e qualquer pessoa humana, seja ela alta ou baixa, gorda ou magra, tenha diabetes ou pressão arterial alta, sejam hétero ou homossexual, quer dizer, todos são direitos humanos. E estes humanos vêm à clínica psicanalítica. E por isso que eu acho que é interessante essa conversa, porque como psicanalistas, a gente está na cultura, e a cultura ela tem todos esses humanos aí. E quando vem, nós precisamos estar muito bem resolvidos
e entender que todos têm dignidade em si mesmos, e todos merecem ser tratados com respeito, tratados e acolhidos com respeito e dignidade, né? Ah, então, obrigado por essa aula, por esse apanhado geral. Aí, agora, um dos pontos que você, nos seus textos, nas suas pesquisas, menciona, e também nas suas falas, é que há um ponto cego aí, que sejam as instituições, provavelmente as áreas do conhecimento, como a psicanálise, como o direito, como a teologia ou a sociologia, etc., tem um ponto cego. O que é esse ponto cego? Ela não consegue enxergar. O que é isso? Então, se a gente parte de uma teoria sistêmica, significa que o sistema, hoje, os sistemas sociais, aqui eu estou descrevendo a teoria Luhmanniana, que é uma teoria dos sistemas sociais, diz que os sistemas sociais, eles são sistemas fechados operacionalmente e abertos cognitivamente. Eles prestam uma função para a sociedade. Só que eles só leem o direito, só lê um indivíduo a partir do direito. O sistema de saúde, que tem a psicanálise, a medicina, a psicologia, outros ramos, a fisioterapia, outros ramos da saúde, lê o indivíduo a partir apenas daquele ponto de vista. Mas qual que é o ponto cego? O ponto cego não é só essa leitura parcial, porque isso ocorre, principalmente o que Durkheim vai falar lá, é um sociólogo do século XX, ele vai dizer, nós passamos na sociedade industrial da sociedade mecânica para a sociedade orgânica. O que é sociedade mecânica? Sociedade mecânica era aquela que o sapateiro, ele tinha ali a vaquinha, ele cuidava da vaquinha, ele cortava o couro, estendia e produzia o sapato dele. Ele tinha todos os meios de produção, do começo ao fim, sistema artesanal. Hoje, nos sistemas de saberes, nós temos um sistema orgânico, industrializado. E hoje, sequer o ser humano. Antes tinha o ser humano, na época de Durkheim. Então, tinha alguém que cuidava da vaquinha, outro cortava o couro, o outro vendia o couro, o outro colocava no sapato numa caixa, o outro vendia. Então, os ramos dos saberes foram sendo especializados. Quem era da psicanálise só sabia de psicanálise, quem era do direito só sabia do direito, e aí no direito, imagina, tem o direito ambiental, o direito político. Então, existia um nível de especialização muito profundo. E esse nível de especialização, ele gera pontos cegos. Porque, imagine, eu vou dar um exemplo aqui daquilo que eu expus. Eu criei aqui a figura heurística do santo. Imagina, o religioso. Ele é aquela pessoa que acha que tem que ter um nível de perfeição. Ele maximiza, ele se reprime ao máximo. E aí ele cria um nível de ideia de imunidade, porque eu preencho determinados requisitos, eu sou imune a certas situações. Porque lembra, o trabalho do sangue, o sangue é formado por 3 elementos. Ele tem ali uma alta repressão por meio da culpa, medo e recompensa. Porque ele acredita que realizando, ele não vai para o inferno, ele vai ser uma pessoa mais perfeita e que isso vai agradar supostamente a ideia de Deus. Essa pessoa, imagine um psicanalista que não conheça o mínimo de religião para entender o nível de repressão. Ele pode, muitas vezes, ler aquele indivíduo tão somente pelas relações básicas que ele tem, pelo seu próprio mundo da vida. Aí a questão que cada um lê o outro pelo seu próprio mundo da vida. E se ele não tem um mínimo de conhecimento e alargamento daquilo que a gente está fazendo aqui, de aumentar a nossa... vai ser lido aquela pessoa de uma forma diferente do que realmente poderia ser feito. Se eu não tenho a solidariedade para me condoer, por exemplo, com uma pessoa que, imagina, eu tenho uma determinada religião, aquela pessoa quer lutar pelo aborto, eu sou advogado, eu tenho que entender que a moralidade pública não pode ser a moralidade privada. Se eu não entender esse nível de dimensão democrático, ampliador das áreas do conhecimento, eu vou sempre ver de forma equivocada. Então, no ponto cego, essa oclusão semiótica, é a leitura. Eu olho para a árvore sobre um ângulo e acho que eu estou vendo todo, quando, na verdade, eu só estou redescrevendo um pedaço dessa árvore. Então, aqui eu uso o termo oclusão semiótica na forma do professor Terry Hennigan, que é entender, é preciso tentar entender a árvore sob os diversos ângulos. E aí superar essa visão talvez mecanicista.
Não é saber o mínimo possível de cada área para querer descrever um objeto, é tentar o máximo possível alcançar o maior nível de estudos. E a nossa vida vai ser uma vida de estudos profunda, porque senão nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Então, quer dizer, o que você está dizendo que esse ponto cego é romper com esta visão mono, de olhar para o sujeito, ou para as coisas, ou para a realidade, dentro de uma única perspectiva. É isso mesmo? Exatamente, isso Hum. seria tentar verificar o indivíduo, assim, imagina, alguém vai tratar uma pessoa. Eu falo, seja eu aqui como advogado, vocês como psicanalistas, ou mesmo eu como teólogo, alguém chega para mim, eu tenho que entender qual é a vida dela, o que ela faz da vida, qual é o mundo da vida dela, para que eu possa ter o máximo de conhecimentos possíveis e ferramentas para ajudar aquela pessoa, porque senão eu só vou ter as ferramentas mínimas que talvez alcance aquilo que gere, não chegue a realizar o objetivo. Eu acho que o objetivo da psicanálise, como eu falei no início da minha fala, é tornar seres humanos autônomos. Aqui, se a gente pensar na teoria tradicional da psicanálise, é tratar as pessoas de forma autônoma, que elas possam se conduzir em algum momento e chegar a uma alta. No âmbito, se eu pensar numa psicanálise de cunho materialista, como era o Chipron, o objetivo é a emancipação do sujeito, não somente a autonomia, a estabilização, mas uma forma de lidar com aquele problema e ter uma vida minimamente normal naqueles níveis aceitáveis, aquela normalidade possível daquele sujeito, mas que aquele sujeito se emancipe, que ele não use o psicanalista como uma muleta. É bem interessante o que você está trazendo aqui. Isso me faz pensar em uma outra pergunta provocativa, antes de abrir aí para os colegas. As pessoas andam atrás, querem ser felizes. E nessa busca da felicidade, elas vão para diversos caminhos. Alguns buscam a felicidade no consumo, outros buscam a felicidade na religiosidade, outros no capitalismo, do ganhar, ganhar, no ter e tal. Deixa-me fazer uma pergunta aqui, talvez mais para a área existencial, que é o que dá sentido à vida? Então, se a gente pensar no que dá sentido à vida, para o Wilson, essa é uma pergunta bem complexa. Primeiro, essa é uma pergunta que foi feita lá atrás. Por exemplo, filósofo como Platão. Platão entendia que a observação era o que dava sentido à vida. Aí Aristóteles vai dizer que realizar as coisas para os fins que elas se destinam, isso é obter a felicidade. Mas a felicidade última é a contemplação. Os estoicos diziam, é realizar 3 princípios. Honeste vivere, que significa viver conforme a sua natureza, sum qui tribur, dar a cada um que é seu, e nem non ledere, não lesar a outrem. Se a gente pegar as religiões, por exemplo, como o judaísmo, Rabino Hillel e o Shemaiah vão dizer que o sentido da vida está em obter essa melhoria, essa transformação, ter esse sentido de comunidade e não fazer o mal ao outro, fazer a sua parte. Aí você vem para Jesus de Nazaré e ele diz o seguinte: o sentido da vida é servir o outro. Não existe vida sem o outro. O individualismo é o que nos mata, é o que nos cega. Então, um dos pontos que geram ali um problema com relação à nossa felicidade é que nós, às vezes, olhamos muito mais para nós mesmos. E tanto direito, quanto teologia, quanto a psicanálise, quanto a psicologia, elas têm um olhar muito individualista. Muitas vezes, teorias tradicionais têm uma visão individualista, tratam o indivíduo. Imagine, nós todos os dias vemos pessoas com fome na rua, pessoas sem vestimentas, pessoas doentes, sem dinheiro. E nós normalizamos essa situação, por quê? Porque o capitalismo aceita simetrias sociais. E isso, quando o nosso ego começa a observar, e isso entra no nosso inconsciente, isso também não é parte do que nos adoece? Mesmo quando a gente fecha os olhos no automático, uma pessoa pede ali no farol um dinheiro, ou tenta vender uma bala, um doce, e aí você se depara e fala, não vou ajudar.
Isso não nos adoece? Será que são só as nossas experiências privadas? Porque, lembra, o ser humano, desde da Grécia Antiga, ele tinha uma divisão entre a oikos ali, que era a casa onde tinha a vida privada, onde bastava a necessidade, e existia a ágora, onde existia a liberdade, que era o euléteros, quando dois seres humanos que não estavam sujeitos à potesta, a um poder de nenhum familiar, se encontravam e podiam deliberar sobre a coisa pública. Então, será que essa liberdade individual que hoje passou a ser exercida unicamente como não impedimento numa esfera privada de solidão, isso não nos adoece, porque olhamos muito para o self e esquecemos do self. Cadê os outros? A nossa imbricação da nossa formação como sujeito tem uma relação, de um lado, individual, do nosso eu individual, e existe o nosso eu coletivo. Nós, como partes da humanidade, e às vezes a falta desse olhar, desse selves, não só do self, mas do selves, é o que talvez nos adoeça e implique ali, e a ausência de formas e ferramentas que possam possibilitar tanto o tratamento do self quanto do selves, é que talvez possa nos emancipar nesse mundo doente e possamos alcançar a felicidade. Felicidade não é simplesmente realizar um prazer efêmero. Segundo os históricos, a felicidade, ela é, inclusive, parte da experiência da jornada, do sofrimento, daquilo que olhando no presente é trágico, e no futuro, quando se olha para trás, é cômico. Então, é essa sensibilidade, talvez, que esteja faltando ali para o conhecimento de que a vida é um dom. Aquilo que eu sempre falo, eu tenho um livro de poesia que chama Eros, o Amor Infinito. Você o possui, você o deseja. Eu tenho uma frase: a vida é um diário que você escreve de tinta permanente. Então, todos os dias você escreve de tinta permanente, mas todos os dias você tem uma página em branco para recomeçar, seja no ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Todos os dias nós temos capacidade de tomar decisões que transformem a nossa vida. A transformação e evolução é o caminho para a felicidade. Acredito que essa seja aqui uma posição. Construir uma jornada, construir o significado. Se a gente pegar aqui uma teoria como, por exemplo, a teoria de Camus, o absurdo, nós não temos, a vida não tem sentido. O sentido é o absurdo e a morte, mas o existencialismo nos provoca a dizer, nós podemos dar sentido à nossa vida, nós podemos construir a nossa felicidade. E aí a pergunta, o que temos feito? O que temos feito do ponto de vista individual? O que temos feito do ponto de vista coletivo? O que temos pegado às nossas dores? Como nós tratamos pacientes e ajudamos eles a sublimarem dores e frustrações do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo? Como eu falei, do self, aqui do indivíduo enquanto ele, e do self, dele enquanto parte, dele ou dela enquanto parte do mundo coletivo. Como podemos sublimar? Estamos muito olhando para a projeção e esquecendo os mecanismos de sublimação. Como podemos sublimar e transformar o nosso mundo? Em parte, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Eu ia refazer dizendo o seguinte: a pergunta que eu ia refazer era o seguinte. A primeira foi qual é o sentido da vida? A segunda era o seguinte: a vida tem sentido? Como é que a gente encontra o sentido da vida? A partir das provocações existencialistas, e a gente não pode ignorar, claro, conhecimento se dá por aquisição evolutiva, no sentido de que cada área do conhecimento, esse conhecimento é acrescido, não é que ele necessariamente supera o anterior. O que nós temos, então? O existencialismo tem uma provocação. Se a vida não tem sentido, nós somos livres. E só somos livres na medida que somos responsáveis. Então, cada decisão tem uma consequência. A vida é complexa. Complexidade significa excesso de possibilidades. Mas a complexidade chama um princípio chamado seletividade. Seletividade significa que dentro das várias opções você precisa escolher uma. Quando você decide, isso se chama contingência. Contingência significa que tudo poderia ser diferente. Então, nós somos livres para construirmos as nossas decisões. E nós não somos sanctos, não somos perfeitos, somos sapiens. Sapiens tem que apreciar o erro. Nós aprendemos tudo na vida, inclusive a ciência,
se dá pelo mecanismo do erro e acerto. Então, entender essas imperfeições dos nossos limites e saborear esses limites, entendendo que como nós podemos superar a construção do nós como demiurgos da nossa própria história. Isso é fundamental. E mesmo a religião, se nós acreditamos, não é a vontade de Deus, é a vontade do ser humano, porque se os religiosos acreditam no livre-arbítrio, então o livre-arbítrio significa que Deus não interfere na sua história. Ele pode estar com você, ele pode estar junto com você, ele pode passar as dificuldades, ser um companheiro, um amigo, um apoio a você, mas ele não vai interferir na história de forma efetiva. Então, nós somos livres na medida que somos responsáveis. E a responsabilidade implica em consequências das nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. Isso aqui tem a ver também com o direito, o que eu estou falando. Você escolhe na vida, e o direito analisa o quê? Os fatos exteriores, as nossas ações e as intenções. As intenções nem sempre estão revestidas nas nossas ações, as nossas ações não estão revestidas daquelas intenções que temos dentro de nós. Mas as intenções são mais o aspecto moral. O aspecto real da vida são as decisões que nós tomamos. Então, tomar decisões é o ato que vai entender essas decisões, contemplar e desligar o piloto automático dessa vida automática e tomar o piloto nas mãos. Isso sim, talvez, seja o processo de reconhecimento da felicidade, porque a felicidade é nesse sentido, então ali o reconhecimento da própria autonomia, satisfação do eu enquanto eu, não enquanto outro, não enquanto um espelho. Talvez também nós estamos muito num vocabulário de objetificação do sujeito. Os sujeitos objetificados, sujeitos não autônomos, sujeitos não emancipados. E, claro, cada um tem a sua vertente, mas a emancipação, sentir que você realiza aquilo que você entende da vida e dá o seu melhor, mesmo que ela não seja aquilo que você deseja, talvez é o caminho para pensar nessa felicidade. Lembrando que felicidade hoje, no máximo que nós temos do utilitarismo, é bem-estar. O bem-estar significa o mínimo de dor e o máximo de prazer. Mesmo que seja um prazer médio, um prazer baseado em regras, esse prazer de bem-estar. Então, alcançar o bem-estar. Como nós alcançamos o bem-estar? Pode ser, como eu falei, eu estive em 2003, depois que eu tirei o doutorado, em Cubango. Crianças mutiladas, que sorriam, que não sabiam o que era o consumismo, mas estavam ali aprendendo a ler e escrever, e aquilo era um prazer. A vida em comunidade, ali no interior de Angola, não tinham nada, mas aquilo era felicidade para elas. A felicidade, a autonomia, é se sentir humano desgrudado dessa vida automática. Obrigado. Vamos abrir aí. Temos aí tempo para algumas perguntas. Se você quer fazer uma pergunta, por favor, abra o microfone. A única regra é que você seja direto, objetivo por causa do tempo, para que o professor Dr. Abacuque possa responder diretamente também. Um de cada vez, não precisa ser todos de uma vez. Oi, eu queria fazer uma pergunta aqui, Pamela. Tudo bem? Sim. Primeiro, nossa, que aula incrível. Poderia fazer uma lista aqui, adorei o conteúdo, muito bom. E lá no começo... A Pamela não estou escutando. Acho que não está saindo o som, Pamela. O áudio está aberto, mas eu não sei se você tocou em alguma coisa aí, não está saindo o som. Peraí. Agora sim. Joia. Bom, então, você falou dessa parte lá no começo, sobre a diferença da religião e da espiritualidade, né? O quanto isso pode contribuir ou também, né, pode
dar um sentido aí para o caminho da tristeza, né, da culpa. E aí, quando você falou da recompensa, que você falou muito do que acontece aí, associar a recompensa com a prosperidade, né? E hoje, principalmente na internet, a gente tem visto muitas pessoas se apoiando na parte religiosa para trazer essa questão de prosperidade, como a espiritualidade e a prosperidade ajudam. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, da sua opinião com relação a... eu vejo até como um movimento, né, hoje da internet, de tantas pessoas que nunca falaram de espiritualidade e agora estão, né, trazem essa prosperidade atrelada, né, a esse lado da emoção e de Deus em si, né? Essa ideia da prosperidade, ela não é nova. É assim, ela surge lá no judaísmo inicialmente, dizendo que uma forma de avaliação se você era de fato escolhido por Deus, era que você seria mais próspero do que os seus amigos, ou você faria uma competição, inclusive, por exemplo, Israel seria vista como mais próspera do que os outros reinos. Trazendo para a nossa vivência, ali a partir da Idade Média, ali tem ali Agostinho, ele vai tratar de um tema chamado predestinação, que não tem nada a ver com a prosperidade. Ele vai dizer que Deus na sua onisciência, ele sabe quem são salvos e quem não são salvos. Um dos reformadores da igreja, Calvino, João Calvino, ele começou a introduzir essa vertente da teologia da prosperidade, no seguinte sentido. Ele diz, nós não sabemos quem vai ser salvo, mas existe uma marca. A marca da prova que você é predestinado é que se você era pobre, miserável, você vai pelo menos virar pobre. Se você era pobre, você vai virar rico. Se você era rico, você vai virar milionário. Então, a prosperidade seria a marca demonstrativa da prosperidade. E é claro, a partir do século XX, isso e os meios de comunicação de massa e as divulgações, não somente, principalmente no âmbito protestante, começou a se desvincular essa ideia de um atalho. Você vai ser abençoado. Não é que você, assim, mudou-se a lógica. Você precisa dar para você receber. Quando, na verdade, o cristianismo era você dá porque você tem. Então, só dá quem tem. Quem tem, está cheio, pode dar. Aquele que dá não porque espera uma recompensa. Já ao contrário, a lógica da prosperidade você precisa dar, mesmo que você não tenha nada, você dá para receber. Então, é uma lógica de recompensa viciante, que é a mesma lógica que aciona na mente ali a dopamina, por exemplo, para as bets hoje, que são hoje um dos vícios que vocês vão ter que tratar demais, pessoas viciadas em bets. A teologia da prosperidade vê a igreja como um cassino, e Deus como se fosse ali uma moeda que você coloca ali a moeda e fala, vou esperar receber 100, 200, 300 vezes mais e não uma melhora da vida. Então, aqui eu tenho a diferença entre uma religião institucional que piora a condição do sujeito, pode, inclusive, viciar em dopamina, um nível de entender essa prosperidade como uma aposta, e, de outro lado, eu tenho as religiões que não se vinculam a essa teologia e buscam aí eu falo da espiritualidade, que é religião como melhoria da condição do sujeito, dele se transformar, e aí se utilizar a ideia do novo nascimento, por exemplo, dentro do cristianismo. Muito bem, temos ainda a oportunidade para mais uma pergunta, não sei se... porque começamos às 18 e terminaremos às 19. Então, professor, está me ouvindo? Sim? Então, o meu, assim, não é bem uma pergunta, mas eu queria, assim, primeiramente falar que foi muito produtivo, né? Esse convidado de hoje foi bem bacana, os temas que ele colocou aí, esse aí que a nossa colega questionou, né? Que é sobre a religião, e também o último tema que ele coloca, que é o da felicidade, né? Então, assim, se eu entendi, a felicidade depende do que cada um sente que é feliz, né? Porque ele colocou que as crianças, mesmo mutiladas,
elas não tinham noção daquilo e estavam super felizes pelas aulas que estavam tendo, né? Então, por exemplo, colocando os meios de comunicação hoje da internet, que coloca muitas coisas aí como felicidade, como carro novo, viagens e tudo mais, às vezes não é isso que traz a felicidade plena, né? Às vezes pessoas com menos que isso são mais felizes, por exemplo, né? Eu acho que foi isso que ele quis colocar, né, professor? Me corrija aí. Então, exatamente, Ivone. Na verdade, é o seguinte: hoje nós temos uma vida virtual e uma vida real. E vocês talvez tenham um desafio de chamar o paciente de vocês a falarem: ó, existe a vida da internet e ela não é real, ela é mentirosa. Pessoas olham, mulheres e maridos olham para as esposas e tentam comparar com aquela vida religiosa, ou mesmo casais homossexuais, que olham para a sua vida e falam: não tem essa vida aqui, ó, uma vida de prazer, uma vida de riqueza. E aí eu falo aqui do ponto de vista do direito agora. Você vai procurar essas pessoas, elas estão com ações de despejo, estão com os carros com busca e apreensão, ou no máximo alugam determinados bens para criar fantasias. Claro, existem muitas outras pessoas que, como nós vimos aqui na própria realidade brasileira, das bets, por exemplo, a Virgínia. Quem é a Virgínia? O que ela gerou de impacto para a sociedade como um todo? Mas ela é acompanhada por jovens, por pessoas de até os 40 anos, que ficam falando: oh, nossa, aviões. E ela conseguiu esse dinheiro como? Indicando pessoas para bets, para perderem. Outras, ela expondo a vida dela, mostrando que a exposição da vida privada traz felicidade, mas quando não é isso. Na verdade, quanto mais nós expomos a nossa vida nas redes sociais, menos livres nós somos, lembra? Liberdade é não impedimento. Hoje, gozada apenas o quê? Ali na privacidade, na solidão. A liberdade hoje é diferente da dos antigos. E nós somos menos livres quanto mais nossa vida está nas redes sociais, menos livres nós somos. Nosso perfil, nós somos dominados pelos mecanismos de disciplina, de marketing, sendo bombardeados a todo momento pelo consumo, e um consumo infinito, que nós nunca nos satisfazemos. Verdade. Tá bom. Obrigada. Então, chegamos aí já no final. Eu percebo que tem uma mão levantada, mas eu vou segurar para que a gente possa cumprir o horário exato das 19 horas terminar. Quero agradecer ao Abacuque por ter gentil e generosamente aceito o convite para estar conosco e dialogar e contribuir para a nossa formação continuada e para nos provocar, nos tirar das nossas caixinhas aí. E eu devolvo a palavra para Abacuque fazer aí as suas considerações finais, com a minha gratidão. Posso fazer só um pedido? Sim. Mandar o contato do Abacuque, eu preciso conversar com ele, né? E também, realmente, muitas coisas estão nessa direção, no meu coração você conhece, mas no futuro nós vamos conversar, ok? Eu também tenho um pedido para o Abacuque. Olha aí. Eu gostaria muito que essa conversa se estendesse um pouco mais. Eu achei muito rica e um tempo muito curto. Então, não deu nem para fazer pergunta. Eu que adoro perguntar, porque eu fiquei aqui no ouvido, na escuta, né? Então, seria interessante, eu acho que até vir mais algumas vezes, ou pelo menos mais uma vez, Abacuque, para dar mais Porque pra gente, é muito mais de tão rico profundo, que foi o assunto. Gostei. é muito mais profundo que religião. Exato. É cristianismo, aí que o mestre entrar. Tá? Então, aí vocês vão me permitir já ir cortando para fazermos o seguinte. Quando a gente trata de religião aqui, por ser um ambiente, vamos dizer, psicanalítico, nós evitamos fazer direcionamento para essa ou aquela religião, mas tratar de uma forma geral, ainda que você seja cristão, o outro seja budista, o outro seja shintoísta, seja o que for, mas para a gente garantir esse espaço aí, assim.
Agora, Abacuque é uma pessoa ocupada, que tem os seus muitos afazeres, e professor universitário, advogado e etc. e tal. Então, a gente precisa cuidar com isso. Por outro lado, no próximo ano, nós temos até dezembro ainda com isso, o diálogo continua, e no próximo ano a gente tem um outro viés, que é estudar os grandes pensadores da humanidade. Tá? Então, deixamos aí. Abacuque, eu passo a palavra para você, mas você já deu para observar que gostaram aí. Muito obrigado, e passo a palavra para você para as considerações finais aí, e depois que você terminar, está terminado. E nos encontramos na próxima semana. Mário Wilson, gostaria de te agradecer aqui pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição. Acho que o espaço de diálogo é importante nos grupos, é aqui que a gente aprende. Não é na sala de aula só o professor falando. Talvez é algo que nos tire da nossa zona de conforto. Falar, nossa, mas eu nunca olhei por esse ângulo. Então é isso. Nosso objetivo é não olhar só por um único ângulo. E eu estou aqui à disposição. Como eu falei com a minha esposa, nós vamos juntos escrever um artigo para tentar contribuir sobre o tema, né, envolvendo aí religião e também psicanálise. Podemos trazer um pouco também dessa parte dos direitos humanos, e estamos à disposição. Sempre que for necessário, a gente está aqui para poder debater e trazer aí novas provocações, porque o conhecimento só surge a partir da dúvida, não é a resposta que é o mais importante. A pergunta é o que vai nos transformar. Agradeço e boa noite a todos. Muito obrigado, Abacuque. Obrigado a todos vocês. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Vamos dialogar com um filósofo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.